Cara, eles me levaram pra dentro da chácara deles, cuidaram da minha esposa por 2 meses. Eu morei lá, a Regina cuidando da minha esposa e o Marlon cuidando de mim. E ali eu nunca mais vou esquecer o que eu aprendi com aquele irmão. No meu contexto social, eu não tive muito subsídio intelectual, emocional, pra dar certo. Na igreja eu encontrei tudo que a vida não me deu, tudo que o meu contexto social não me entregou. Tá tudo bem, não me entregou, eu encontrei na comunidade. Qual faculdade você fez? A Comunidade do Cristo. Foi lá que eu aprendi. Muito bom. Com os irmãos na mesa. Tudo que eu sei na minha vida é fruto do que eu aprendi na igreja. Por isso que o meu disco agora chama Tudo no Lugar. Já vendendo meu jabá já. Não, por favor. Se eu não falar do disco, a Verônica... Ela tá ali com cartaz, ó. Fala disso. Tô brincando. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast, essa mesa abençoada de comunhão. E toda segunda-feira, 10 da manhã, sai um episódio novo, tá? De segunda-feira, nós sempre temos um convidado aqui e de quarta-feira é o nosso podcast temático. A gente sempre conversa sobre um tema diferente aqui e eu queria que você acompanhasse tudo que a gente tem produzido aí. Tudo tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. E hoje não vai ser diferente. Essa mesa de testemunho, essa mesa de inspiração aqui, de comunhão, também tem o objetivo de te apresentar um pouquinho mais de quem é Jesus e como a gente pode ver isso na vida dos nossos irmãos. E eu quero que você acompanhe essa conversa. Antes de você ouvir essa conversa aqui, se inscreve no canal. Sabia que tem gente que assiste o podcast e não é inscrito no canal? Isso é crime cibernético. Você pode ser preso a qualquer momento. Então se inscreve aí no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. E é uma forma de dizer para a plataforma, ó, isso aqui é relevante, mostra para mais pessoas aí, beleza? Então, vamos embora pro podcast de hoje. Felipe Vilela. Tamo junto, meu amigo. Como é que você tá? Tô bem demais. Bem feliz em estar aqui. Obrigado, mano. Sou muito abençoado pela tua vida, pela galera, muito bom. por todo mundo aqui, pela equipe toda. Eu tô em dívida com você de ir lá. Já faz tempo. Eu acho que você veio aqui acumular brasas na minha cabeça. Já faz tempo, é mancado, ó. Já faz tempo. A gente já sonhou vários projetos, mas eu entendo, super entendo também, porque eu tô devendo para alguns também. Sim, então, sim. eu acho que o processo conciliar a igreja local com o movimento de estrada não é uma tarefa fácil, não. Sim, e você tem que priorizar, né? Eu me atrasei tudo, né, por conta da igreja. Então, assim, toda a dinâmica da minha vida mudou. Sobretudo, eu gostei demais da mudança porque eu tô perto de casa, tô perto da família, perto dos meus filhos, acompanhando coisas que eu acompanhava, mas não de forma integral, né? Então agora tô ali, acordando, dormindo, final de semana. A gente participa de poucos aniversários, poucos casamentos, quando a gente tá nesse lance de estrada. Você já teve esse movimento de estrada? Eu tive antes de plantar a igreja, né? Porque eu comecei o Zescope fazem 12 anos, e a igreja tem 7, né? Sim. Então esse período e o primeiro ano da igreja eu ainda tava um pouco comprometido. Aí eu tava mais, assim, sei lá, no mês... Pelo menos 3 finais de semana eu saía, né? Sim. Pra servir diferentes comunidades e tal. Mas uma coisa que você também pode dar testemunho é que o trabalho na igreja local, pelo menos parece, né? Mais efetivo ali, né? Porque você vê o começo, meio e fim das coisas, né? Na estrada você lança semente e vai embora e você depende de darem continuidade lá ou não daquilo. Ou não, né? Ou é só... Eu sempre digo que a experiência do culto, ela, se ela não for extremamente incrível, ela dura até o x-salada. Depois do culto ali. Sim. Dali já vazou, o cara já não tem mais nada. Então, para você ver essa experiência, a partir dessas experiências de culto, construírem algo, né, darem luz a um pai melhor, a uma mãe melhor, a um marido melhor. Então é uma coisa que você tem que estar acompanhando de perto, né? Você tem que ser intencional, né? Depois do culto tem o quê? O que você vai fazer com o resultado daquela experiência que a gente viveu, aquela visitação. Então, na igreja a gente consegue ser mais intencional nesse sentido.
Na estrada é bom também, eu acho que... Sim, tem, eu acho que sua função. tem a não sua pode... função, porque, e principalmente esse contexto de comunhão. Eu acho que uma das coisas que foi Isso é legal importante. é a gente ver o que Deus está fazendo em outros lugares. É. Porque aí a gente acaba produzindo algo sem tanto risco de criar uma bolha. É. Que a gente Ou vê que Deus está se movendo só aqui, né? Exatamente. E aí a igreja, toda igreja que vira bolha acaba envelhecendo, né? Falei isso hoje de manhã. Porque você tem todas as respostas certas para os problemas de 10 anos atrás. Então acho que o lance de você estar em movimento, conhecer pessoas, interagir com pessoas, tipo Paulo Nazaré, que estava aqui agora, Sim. você, quantas pessoas diferentes, né? Então isso ajuda na construção daquilo que a gente carrega, né? Muito bom. Ô Felipe, como é que foi seu encontro com o Senhor? Ou como o Senhor te encontrou? Você vem de uma família cristã? Não, não. Vem de uma família, infelizmente, muito bagunçada, assim. Meu pai e minha mãe se separaram muito quando eu era muito novinho. E aí a gente viveu uma vida muito doida. Minha mãe em Jataí, Goiás. Eu nasci em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, mas meu pai é de Jataí e a gente foi pra lá. E eu presenciei, fui a pessoa que inocentemente contei sobre o caso que meu pai tinha. Porque a gente morava numa casa no fundo da minha avó, a gente estava procurando uma casa para mudar, minha mãe queria mudar. E um belo dia, meu pai tinha me levado numa casa com uma outra mulher estranha. E ele foi para lá com a mulher, obviamente, se relacionar com ela. E eu, 4 anos de idade, fiquei brincando e tudo mais. Nesse processo de que minha mãe queria mudar, a gente se mudou da casa da minha avó e nos mudamos para essa casa. E quando eu entrei na casa, eu lembro até hoje, né? Falei, eu já vim aqui. Minha mãe, veio aqui? Eu já vim aqui, meu pai tava com a mulher ali e tal e tal. E aí, aquele dia, hoje dá pra rir, né? Sim. Mas eu vi as roupas do meu pai voando, as coisas do meu pai voando, enfim. E ali o divórcio deles meio que se consumou, né? A separação, definitivamente. Acredito que minha mãe já suspeitava, enfim, aí acabou se concretizando. E aí, dali em diante, foi muito difícil. Nossa vida, minha mãe, guerreira e tal. E nessas dificuldades aí, eu fiz uma amizade com uma família incrível, assim, os irmãos muito piedosos, mas eu fiz uma amizade por causa do futebol e da escola, com Paulo Roberto. E toda a família dele era da presbiteriana. Então, no final de semana, eles iam para a presbiteriana. Como o ambiente da minha casa era um ambiente bem pesado, assim, meu irmão, minha irmã, a gente hoje sabe por que motivo, né? Minha mãe sempre muito cansada, minha mãe tinha 2, 3 empregos, Meu né? Deus. Pior do que o pai do Cris, assim, né? E minha mãe era literalmente um pai do Cris ao quadrado, assim. E a gente, muito novinho, a gente vendia 8 anos de idade, a coisa era complicada. Eu brinco que a gente era tão pobre, Doug, que até os pobres chamavam a gente de pobre. Os pobres tinham dó daquela família. Tinha dó. A gente vendia aquele negócio, não sei como é que chama aqui em Bragança, aquele tipo geladinho, sabe? Geladinho, lá chamava gelinho, Big Ben chamava lá. Então a gente já novinho vendia aquele negócio. Minha mãe, além dos trabalhos, fazia aquilo pra gente vender. Então a gente vendia e tal. E aí eu, por conta do futebol, tava na escolinha, conheci esse rapaz. E aí então, a gente... esse Paulo Roberto. Era também uma criança. Era uma criança. Só que aí a gente se conheceu de futebol, E aí eu ia pra casa dele, ele tal, ia na minha casa também, a gente jogava bola na rua. E naquela época a gente brincava, né? Muito, né? Então eu digo que a gente é a última geração que sabe como o mundo era antes das redes sociais. Depois de nós, nenhuma geração mais vai saber como é que o mundo era. E aí, a gente brincando, aí um belo dia ele me chamou pra ir no culto. Sábado eu fui no culto, gostei, jogava ping-pong, pipoca, culto de jovens da presbiteriana, né? E aí, eu fui de novo, aí fui num domingo, e aí comecei. A família dele meio que me adotou ali como alguém da família também, um amigo dele. E aí, rapaz, num desses dias, num sábado, tava tocando uma música, encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. E presbiteriano, os bancão, ninguém falava nada, se fosse uma mosca lá dentro, parecia um helicóptero lá dentro, né?
presbiteriano. Um abraço pros irmãos presbiterianos. Mas naquela hora que ele estava cantando aquela música, rapaz, eu fui visitado pelo Senhor de uma forma, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tinha 11 anos. E eu fui à frente do altar. Eu fiz um movimento de ir até o altar. E coloquei a mão no altar e comecei a chorar muito. Muito. Me emociona até hoje. Muito, 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 muito. E acho que ficou... Não olhei para trás. Você tinha quantos anos? 11 anos. 11 anos. Ninguém tinha me falado sobre aquilo. E nem era da cultura da igreja. Não era. E eu coloquei a mão e chorava. E aí veio uma irmã, a irmã Zélia. A irmã Zélia colocou a mão no meu ombro, como quem diz, volto pro banco, né? Mas ao mesmo tempo constrangida com o meu choro. Toda a situação da nossa casa era muito difícil, né? E aí eu voltei. E aquilo marcou minha vida para sempre. Essa música me marcou, assim, de uma forma. Pô, ele é amigo, ele pode ser meu amigo, né? Eu posso... Como é que é esse negócio? Essa amizade aí desse cara, né? E como é que eu posso confiar nele? Né? Alguém que eu possa confiar. Então aquilo marcou minha vida, cara, de um jeito monstruoso. Monstruoso mesmo. Depois de lá eu fui para um colégio interno. Minha mãe não tinha muito recurso e alternativa. Então ela, achando que estava nos fazendo bem, me mandou para um colégio interno, eu e meu irmão, interior do Mato Grosso do Sul. E eu fui muito revoltado para lá. Embora a experiência estava ali presente e tal, mas eu fui revoltado. Tanto é que o pessoal da Presbiteriana fez uma despedida para mim. Oxe. Me deu uma Bíblia e tal. E aí eu fiquei com aquele vínculo. Tive aquele vínculo ali. E fui para esse colégio interno. E aí lá acabei, cara, me desvirtuando, me perdendo, conhecendo droga, conhecendo um monte de coisa. E quando voltei para Jataí, voltei muito revoltado. Sem querer nenhum tipo de envolvimento com a igreja. E acabei aos 12, quase 13, virei um menor infrator, literalmente. Foi muito rápido. E aí fui preso, depois fui preso de novo, e aí me envolvi com um monte de coisa, com crime, e com você droga. foi preso menor de idade ainda? Menor de idade. Na época, FEBEM, na época? Eu ia pra FEBEM, cara. Eu ia pra FEBEM ou pro DPJ. Aí me internaram numa comunidade terapêutica. E eu não queria mais vínculo com a minha família, eu queria mesmo... Aí eu encontrei meio que uma família no crime, entendeu? E então eu ia pra FEBEM ou pro DPJ. Eu seria preso, o promotor já tinha dado uma pré-sentença, assim, desse meu destino. E nesse interim, uma irmã presbiteriana chamada Wanda, missionária, a calvinista mais aleluiada que eu conheço. Muito bom. Procurou minha mãe e procurou alguns advogados, conseguiram uma comunidade terapêutica para mim em Goiânia e conseguiram me tirar. Sobre a supervisão dela, sobre a supervisão de uma série de outras pessoas, eu saí dessa condição de transferência para uma cadeia até completar 18 anos, resumindo, né, a história, para realmente me internar. E aí, nessa internação, eu me encontrei com a Bíblia, cara. Me encontrei com a Bíblia. E era uma comunidade cristã? Era uma comunidade cristã, era. Um pouco numa linha mais pentecostal, mas eu era uma mescla, né? Porque a experiência cristã que eu tinha era com aquela turma da presbiteriana. Interessante, hein? E aí eu fui para um lugar onde o povo profetizava e orava em língua e gritava muito. Era antagônico demais. Mas eu fui para a Bíblia. E aí eu li a Bíblia toda rapidinho. E aí parei no livro de Juízes, aí acho que aquilo começou a mexer com a minha cabeça. E aí eu fui tendo experiências com o Senhor ali. Experiências com alguém profetizando sobre a minha vida de forma legítima. E aí, dali saí, fui para um seminário. Fiquei no seminário, saí do seminário, tive um processo de frustração com a igreja, 18 anos. E aí voltei para Jataí e ainda voltei a usar droga. Fiquei até 18 até os 20 anos, caído na droga. Depois de tudo isso. E o interessante, Douglas, para resumir bem a minha história, para você conhecer um pouco, é que quando eu estava lá em Biqueira, 4, 5 dias me drogando, eu não lembrava das matérias estudadas no seminário. Eu fiz seminário na MCM com o pastor José Rodrigues. Eram 2 anos internados. Tinham 2 intensivos de 203 horas de aula em
30 dias. Meu Deus. 10 horas de aula por dia. Era. Então, eu saí de lá conhecendo um pouco, assim. Meus colegas eram todos bacharéis em teologia. Então, eu aprendi com os meus colegas. Não tinha internet, não tinha smartphone. A gente só lia e conversava. Mas quando eu voltei para Jataí e me desviei do evangelho, fiquei bem ruim assim, eu não me lembrava das aulas. A âncora que o Espírito Santo usava para me trazer de volta não eram as aulas, as matérias do seminário, os livros que eu havia lido. Era a experiência que eu tinha vivido na presbiteriana. Eu andava 4, 5 dias me drogando, e quando vinha um boom de um cair em si, a música que eu cantava era Encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Então, madrugadas orando, chorando, entendeu? Até que um dia realmente encontrei força e voltei para Jesus aos 20 anos. Então, meu processo de conversão, eu digo que ele não foi... Ele começou dos 11 e foi até os 20. Eu dei muito trabalho. Muito trabalho. É que era um corredor tão grande até lá na frente. Aí tem casa de recuperação, seminário, cadeia. Tem um monte de coisa no meio do negócio. Até eu me converter. Mas meu processo de conversão foi processual demais. Meu novo nascimento. Foi dos 11 aos 20. Então... E eu gosto muito dessa ideia de que ainda estamos convertendo, né? Em várias situações você para e fala, cara, preciso fazer meia volta nisso aqui. Aí daqui a pouco Jesus mostra mais um negócio pra você. É um processo, né? Você vai se aperfeiçoando, você vai sendo aperfeiçoado na fraqueza, né? Mas foi muito... E aí, com 20, você vive ali um momento de decisão e a partir daí você chegou a ter outra recaída, não? Tive, assim, mas muito rapidinho. Que ninguém... Não era diferente. Porque assim, eu sempre fui 880. Entendi. Ou eu tava lá na igreja mesmo ou não tava. Você metiu o pé na jaca. Então, dessa vez, eu tive... Eu não quero expor, assim, mas sim. Foi uma sacanagem que fizeram comigo, assim, sabe? Um negócio muito feio que fizeram comigo no processo do meu namoro, né? Enfim, foi muito ruim. Tanto é que diziam que não era de Deus. Eu tava naquele contexto onde... Quando você fosse comprar o carro, você tinha que perguntar pro pastor qual a cor do carro. Entendi. Aquela coisa toda que a gente ambiente mais... bem, né? Essa coisa neopentecostal, assim. Ficou mais manipulação. Exato. Que entrou muito, aquela obediência cega. Eu nunca me encaixei nisso, né? Eu era um péssimo líder de célula. Então aí você já não tá na presbiteriana, sabe, numa outra já comunidade. Saí, porque aí eu segui meio que um movimento que estava mais ali acessível para mim na época. Os contatos que eu fui fazendo e tal. E aí, num desses dias aí, eu acabei dando uma embruxada. Dia de frustração ali. Isso. Só que eu saí disso para um jejum de 40 dias. Onde eu li o livro de Provérbios todo dia. E chorava todo dia. Fui para um sítio, para uma chácara. Um pastor me ajudou, chamado Emerson. E eu fui para um período de busca no Senhor. E aí, muito apaixonado pela Josi, minha esposa. Fiquei, assim, receoso de perder, de que eles tinham razão. De que eu ia realmente arrastar a minha esposa pra droga, de que eu realmente... Porque é muito fácil, cara, ganhar um drogado, né? Você vai lá na rua, pega o drogado, a gente acredita no evangelho. Aí a gente vai, ganha o drogado, traz o drogado pra igreja. O drogado já não é mais drogado, agora ele é diácono. Aí ele é diácono, aí daqui a pouco ele é seminarista. Aí esse cara que foi do crime, foi da bagunça, diácono, agora seminarista, se apaixona pela sua filha. Entendi a dificuldade. Entendeu? Então, você acredita até nele que ponto até eu acredito? Ponto. Entendeu? Até que ponto eu acredito? Na prostituta que saiu de toda a prática de prostituição dela, veio para uma comunidade, mudou, nasceu de novo, não se comporta mais daquele jeito, tem novos valores, tem uma perspectiva diferente de vida e se apaixona pelo jovem puro da igreja. E aí, o que a gente vai fazer? Entendi. Entendeu? Então parece que naquela época os casamentos eram meio que arranjados. Entendi. E o meu destoava, não cabia nos arranjos dele. Porque a sua esposa, na época, sua namorada não tinha tido nenhum tipo dessas experiências. Não, a Josi cresceu na igreja, entendeu? A coisa mais radical que a Josi fez foi chupar house preto e tomar água gelada depois. Então, não conhecia uma bagunça, loucura, nada. A Josi é uma menina pura do Senhor. Então era uma menina que tinha vários pretendentes.
Aí, de repente, aparece um cara que, tipo, né? Não sou profeta nem filho de profeta, não tinha nada. Então, só tinha um sonho, acreditava num chamado e pronto. Então, foi ruim o jeito que lidaram com a situação. E a gente saiu. E aí, nesse ruim, eu me senti sozinho, não justifica, mas acabei me drogando ali uns 2, 3 dias. E aí, procurei ajuda, né? Eu mesmo procurei ajuda, ninguém sabia, tal. Aí fui para esse lugar e aí depois dali, aí foi só realmente viver a vida em Deus e tal. Aí, enfim, meu sogro me deu uma palavra muito legal, me deu muita segurança. Era uma coisa tão ruim que a gente nunca tinha falado com as nossas famílias. A gente só falava com os pastores. Olha só. Os pastores diziam não, a gente dizia não, então é não. Entendeu? E eu fiquei carregando esse peso muito tempo, assim. Primeiro ano do meu casamento, a gente ficou carregando esse peso, essa culpa, sabe? Será que a gente estava em rebeldia? Né? Difícil isso, né? É difícil, cara. Isso difícil. É a realidade de muitas pessoas isso aí que estão sendo... interfere no casamento da pessoa, né? Manipuladas, né? Eu percebo assim, você está citando esse exemplo, mas esse é aquele exemplo de pessoas que saíram de comunidades e até hoje ficam nessa dúvida, será que a gente está amaldiçoado? Né? Porque o pastor lá falou que retirou a bênção. E isso é uma coisa terrível. Você tem uma ideia, né? Até o rap, cara. Até o rap. Tipo, hoje canto rap, faço rap e tal e tudo mais, né? Tá aqui a V da gravadora Universal. Eu achava que deixar o rap, que eu cantava desde moleque, menino de periferia, eu achava que deixar o rap era parte do processo de recuperação. Olha só. Então aquela música não era ideal. Eu queria ser o pastor que combinava o sapato com o cinto. Entendeu? Porque colocaram isso na minha cabeça. Aquele arquétipo que a gente tá acostumado. Não tinha um barbudo igual tu na internet, com um maluco cheio de tatuagem no braço. Não, era o pastor que combinava o sapato com o cinto, gordinho, barrigudinho, comia pra caramba. Essa parte acho que eu tô conseguindo. Só pastor. E aí, assim, cara, foi um processo pra eu voltar, porque quando o rap voltou pra minha vida foi com o Luiz Hermínio, porque ele soube, aí um belo dia reuniu todo mundo lá, tava uma reunião de pastores, ele falou, cara, eu quero ouvir suas músicas. Eu falei, não, pastor, que ninguém gosta de rap. Não, mas eu gosto. Como é que você faz? Como é que é? Eu falei, não, eu faço no violão. Então traz um violão pra ele. Eu recém-chegado no Mevan. Eu falei, não, pastor, mas com vergonha, sabe? Como se aquilo fosse um negócio errado. Ele falou, não, canta pra eu ouvir. Aí eu cantei. Ele canta outra. Cantei outra. Eu cantei umas 4, cantei o disco todo lá pra ele. Aí ele falou, por que você não tá cantando essas músicas aqui? Eu falei, pastor, não sei, parece que não faz mais sentido. Como não faz mais sentido? Eu era ghostwriter dele, fazia os livros dele, editava os livros dele. Como não faz mais sentido? Vai gravar essas músicas. Procura um lugar e vai gravar e eu vou pagar. E que ninguém tinha dito aquilo pra mim na vida. Eu vou pagar. Nunca tive isso. Interessante. Aí eu falei, cara, sério? Ele falou, sério? Isso é muito bom. Vai gravar isso. Vai gravar. E tem gente que precisa ouvir o evangelho desse jeito, na sua voz. Aí eu procurei um estúdio simples e aí gravei. Fiz um clipe na inerência mesmo, na raça, né? E aí a gente fez e colocou na internet isso em 2012, 11 por ali. Acho que 2011. E aí deu certo. O pessoal gostou. Tinha um limbo, né? Assim, de figuras do rap no gospel. Sim. O Alpiste tinha saído, o Lu tava não faz música, tal, aquela coisa, né? Ainda era o nome dele, mas não tinha mais tanta gente aparecida na coisa. E aí eu gravei a música, vendi, cara, fizemos aquele CD na mão. Eu e a minha esposa vendemos 10 mil CD. É mesmo, cara. Fazemos na mão em casa. E aí fiz o segundo disco, e aí deu certo também, assim, na época vendia CD, né, nessa época aí. E aí surgiu o lance do DVD. Aí quando fiz o DVD, mas eu era tão cru, Douglas, que eu não sabia do digital, da música digital. Pra você ter uma ideia, eu fui na Expo Cristã, que foi quando eu conheci a Renata, as gravadoras. Era um bicho do mato, pô. Lá no interior eu queria cantar. Quando eu cheguei nas gravadoras, aí eu vi o Lincoln da Deezer.
Uhum. Pô, o Lincoln da Deezer, gente. Eu entreguei um CD físico pra ele. Ele pegou, riu. Falou, vou pegar porque é bonito. Mas as minhas músicas não estavam no digital, Entendi. do jeito que tinha que estar. Uhum. Estavam lá, mas não sabia de nada. Eu queria cantar. E aí foi quando a Renata apareceu e tudo mais. Mas toda essa trajetória do rap, eu fiquei com isso incubado dentro de mim muito tempo. Porque eu dizia, isso não é de Deus, Deus não usa isso, Deus não quer isso pra mim. E aí foi meu pastor que startou isso. E o evangelho quer redimir todas as coisas, né? Sim. Ele quer... eu vi uma expressão, né, de alguém dizendo que o Senhor quer salvar não só você, mas todos os dons. Né? E foi o Igor Miguel falando que até naquela parábola que Jesus conta, né, do valente, e alguém mais valente do que ele entra e rouba as coisas. Ele falou assim, então esse é o evangelho. Deus está roubando de volta, né? A gente não usa tanta expressão roubar, Não, porque mas está é tomando boa. de volta, né? Está tomando de volta todos os dons, né? Sim. Todas as coisas, todas as... É dele, né? É dele. É tudo dele e pra ele, né? É. E aí, rapaz, enfim, aí surgiu o lance da música, foi um segundo estágio, porque por conta da música, o pessoal começou a cantar, o pessoal começou a falar, aí o pessoal começou a me ligar. E aí, vamos aqui, vamos ali, vamos aqui. Só que assim, naquela época os eventos de rap eram mais fraquinhos, né? A gente ia cantar na escola, na caixa de karaokê, com microfone ruim. Né? Hoje, graças a Deus, os meninos estão em tudo que é canto aí. E eu já não tenho mais tempo de andar tanto. Mas naquela época foi uma coisa muito, muito diferente para mim. Porque foi a primeira vez que, poxa, me viram. E aí eu tive que fazer essa transição. E agora? Eu sou pastor? Ou eu canto rap? Entendeu? Então parecia que eu tava desfocado. Sim. Sabe? Atirando para dois lados que não se conversavam. Então demorou, aí depois foi um outro processo que, tipo, eu tenho dois talentos, eu tenho que multiplicar os dois, não faz sentido enterrar um e negociar o outro. Por isso que meu disco agora chama Tudo no Lugar. Né? Já vendendo meu jabá, já. Não, por favor. Se eu não falar do disco, a Verônica... Ela tá ali com cartaz, ó, fala disso. Tô brincando. Ela não tá, não. Então, por isso que o meu disco chama Tudo no Lugar, porque demorou pra ir tudo pro lugar. Então, Tudo no Lugar, fiz 40 anos e lancei o disco. Que legal. Tudo no lugar, e enfim, tô resolvido. E essa parada é muito doida da gente compreender que várias partes da nossa história apontam para essa identidade de Deus para nós, né? E que às vezes são coisas que parecem até antagônicas, né? Sim. E que parecem não se conversar e Deus decide em você convergir aquilo ali, né? Até eu lembro que às vezes conversando com a Val, tal assim, ela falava para mim assim, não, mas eu não vou pregar isso aqui não, porque eu tava vendo fulano já pregou isso aqui. Eu falei, então, mas Deus quer no seu sotaque. Ninguém nunca pregou do seu jeito. Sendo a Valéria com tal história, uma mulher com 2 filhos, com 36 anos, com a sua cor de pele, seu contexto paulista e tal. Entendeu? Então, pode falar a mesma coisa. É o testemunho a partir dessa identidade a sua identidade em Cristo, falando aquilo ali, né? Sim. Então você pode pensar, não, outro já faz rap ali, mas alguém do Goiás e tal, com outra história, com outro contexto, e vai sair, vai falar na frequência de outros corações, né, cara? Então eu acho isso muito lindo, assim, se olhar pra sua história e falar, cara, o tempo inteiro ele já tava, né, orquestrando esse Felipe que tá agindo hoje, né? E assim, eu cheguei na igreja, tudo que eu aprendi na minha vida foi na igreja. Por quê? Porque no meu contexto social, eu nunca vi um casamento dar certo. No meu contexto social, eu nunca vi gente empreendendo com saúde. No meu contexto social, talvez eu fui um dos primeiros da minha família a quitar um carro. Uau. Entendeu? Então, no meu contexto social, eu não tive muito subsídio intelectual, emocional, para dar certo. Eu tinha que seguir o fluxo. Então, na igreja, na convivência com a igreja, com a comunidade, foi que eu conheci... Você conhece o Luiz Hermínio, mas você conhece o Salésio da Cantina? Você conhece o Juscelio, mas você conhece a Regina e o Marlon?
Pô, quando eu tive meu filho, meu primeiro filho, imagina eu dar banho no meu filho, no Estevão. Nunca tinha feito aquilo na minha vida. Então, eu tava ali com a minha esposa, uma menina pura, casou com um cara rústico, que tava ali quebrantado diante do Senhor, mas que precisava ser aperfeiçoado. Então, um casal como o Marlon e a Regina me levar... Ninguém, talvez, não sei se você vai ouvir uma pregação algum dia do Marlon e da Regina, ou um livro deles, tomara. Cara, eles me levaram para dentro da chácara deles, cuidaram da minha esposa por 2 meses. Eu morei lá, a Regina cuidando da minha esposa e o Marlon cuidando de mim. E ali eu nunca mais vou esquecer o que eu aprendi com aquele irmão. Então, com outro irmão, hoje eu sou pastor de uma comunidade que reúne muitas pessoas e eu tenho irmãos mais velhos que fazem parte da minha equipe, que sentam para me ouvir, mas que eu ouço. Eu quero fazer algum tipo de investimento. Eu pergunto para eles. Então, na igreja eu encontrei tudo que a vida não me deu. Muito bom. Tudo que o meu contexto social não me entregou. Tá tudo bem, não me entregou, eu encontrei na comunidade. Então eu aprendi a empreender na igreja. Tô ficando bom, cara. Pra glória de Deus. Verdade. Aí onde você aprendeu? Na igreja. Qual faculdade você fez? A comunidade do Cristo. Foi lá que eu aprendi. Muito bom. Com os irmãos na mesa, que me chamaram a atenção e eu ouvi. Cara, a igreja é muito bom. É incrível. É incrível. Tudo que eu sei na minha vida hoje, que eu aplico na minha vida prática, os resultados que eu tenho é fruto do que eu aprendi na igreja. Por isso que, tipo assim, pra mim não importa que jeito que essa igreja seja. Se ela for a comunidade, tá tudo certo. Não importa no bom sentido, sim, né? Sim, se ela é bíblica, lógico. obviamente. Ser igreja, mas eu digo a dinâmica dela, a dinâmica dela. A cor da parede, sim. se ela tem LED ou data show, se canta violão, se bate palma, não. Mas ela é uma comunidade? Ela tá produzindo esse tipo de formação para a vida, de pedagogia para a vida, emancipando as pessoas, enviando as pessoas, porque nos lugares que eu funciono, eu tô aqui por causa da igreja. Sim. Por causa da igreja. Eu vou lá por causa da igreja. Eu tô na gravadora por causa da igreja. Eu canto por causa da igreja. Então, assim, sabe? Acho que vale lembrar, porque tipo, nesse processo todo em que eu vivi, social, nesse contexto todo, até as experiências vividas num contexto neopentecostal me são úteis. Hoje a gente tem mais informação para, digamos assim, dizer isso não é incoerente e tudo, mas na época não. E o que a gente viveu foi de verdade, foi de Deus. Então, eu até preciso tomar um cuidado na minha denúncia para não anular, ter o zelo de não anular, de não colocar uma crise na cabeça da pessoa. Mas o que eu vivi lá, eu fui livre do adultério. Eu fui livre do suicídio. Não era Deus? Entende? Essa dúvida, ela é prejudicial para a pessoa. Por quê? Porque as lembranças e as memórias são um aditivo para a esperança. Quando você estiver no dia bad, você traz à memória o que te dá esperança. Então, aquele lugar declinou. E eu acho que tem uma diferença, Felipe, você me permite adicionar? Tipo assim, líder ignorante, que não tinha informações, interpretou errado, Sim. E errou, e lobo. Gente mal intencionada. Isso, então gente teve experiência com lobos, abusadores, né? E isso, né, deve ser cruamente denunciado. Agora, várias das situações era ele fazendo o melhor dentro do que ele sabia fazer. Exatamente, né? Na época, na informação que tinha, né? É claro que aquilo acabou trazendo também, mas qual é a igreja que não vai ter problema, que não tem problema, Daqui cara? Daqui a 10 anos vamos olhar para trás e falar, vai olhar para trás, o que a gente já sabe hoje. O que a gente já sabe hoje e não sabia. Então, porque eu acho que a gente tem que entender o seguinte, antigamente, os cientistas diziam que era impossível romper o átomo. Eles estavam mentindo? Não. Estavam enganados. Eles não tinham aquele conhecimento. Exato. Não tinham o alcance daquilo. Quem vem depois e diz que é possível romper o átomo, não trata os cientistas do passado como mentirosos. Porque só chegaram até ali. Porque alguém estava provando que era impossível. Sim.
Então até as impossibilidades e as dúvidas que nos ofereceram contribuíram de alguma forma para que a gente crescesse, Muito bom. encontrasse respostas. Então eu acho, sabe, Douglas, que a gente precisa entender que para colocar uma lenha nova eu preciso recolher a cinza. E não dá para ver que tipo de madeira era essa cinza. Se ela era cor-de-rosa, amarela, se ela era calvinista ou arminiana. É cinza. Queimou. Eu preciso respeitar ela. Eu preciso tirar ela e pôr a lenha que agora eu tenho para queimar. E agora a gente tem mais propriedade, mais informação. A gente tem Strong. A gente tem versões de Bíblia. Sim. A gente tem aulas de teologia e mais aulas de teologia no YouTube. Se a gente quiser aprender sobre método histórico crítico, a gente coloca lá e vai ver achar em algum lugar. aulas de 100 horas de aula. Se a gente quiser aprender sobre apofatismo, a gente está estudando lá sobre a teologia catafática e a teologia apofática. Onde é que eu vou estudar? Eu tenho conteúdo para estudar. Então, eu preciso entender a cinza, sacou? Então, assim, todo o meu processo de igreja foi um processo para a formação de um pregador? Foi para a formação de um cantor? Não, cara. A igreja me formou como pai. Como gente. Como gente. Essa palavra é maravilhosa. Como gente. Eu fui formado como gente na igreja. Então, acho que eu queria falar isso. E isso é legal até pra galera que tá nos ouvindo aqui. Você que é um pouquinho mais maduro, que tá nos ouvindo, adota alguém. Tipo, cara, você tá vendo um casalzinho aí, acabou de casar, o menino no passado foi envolvido com droga, a menina, os pais é divorciado, eles não tiveram modelo. Adota esse menino aí, leva pra casa e faz as coisas mais simples. Tipo assim, ensina ela a pôr a mesa. Ensina ela a cozinhar, ensina ela a limpar. A receber o marido quando ele chega do trabalho. E ensina ele como é que cuida da casa, como é que serve a esposa, como é que faz negócio com os filhos e tal. E como é que dá bronca. Entendeu? Como é que é firme sem ser violento. Como é que é e tal. E ensina como é que administra dinheiro. Então, assim, adota. Porque a igreja, ela tem esse... Eu gosto muito daquela que Jesus fala, né? Que é como uma cidade em cima do monte, né? Então, a igreja é essa amostra da cidade que ele está chamando para elevar, né? E ser luz. Então, precisa ter de tudo um pouco do que tem na cidade, né? Então, o que tem em Goiânia? Então, a igreja precisa ser essa amostra, Sim. né? E aí, a gente começar, então, a repensar todas as coisas a partir agora da revelação do evangelho, né? Então, como é que é casamento à luz do evangelho? E aí, a gente tem aquilo ali, aquela amostra. Como é que empreende à luz do evangelho? Como é que paga funcionário e como é que é funcionário e como é que respeita patrão a partir da luz do evangelho? E a gente ter essa amostra da sociedade que a pessoa entre ali possa experimentar um pouco do céu na terra, né? E eu acho que isso talvez seja, vamos dizer assim, uma teologia pública. Isso. Embora ela não seja sistemática, embora ela não tenha uma raiz acadêmica, mas ela tem uma raiz para a vida, porque eu acho que o grande dilema da teologia é a praxis. Porque Ok, e o que eu faço com isso? Porque senão a gente vai formar ateu rebuscado, ateu gourmetizado. Gente que, porque você ouvindo, aprendendo, recebendo tudo isso, mas não dando um movimento para esse negócio... esses dias, recentemente, eu estava com um grupo de irmãos e eu disse, cara, eu acho maravilhoso o que vocês produzem, mas assim, como é que vocês olham para a igreja e amam a igreja? E o pastor piedoso, que não teve como estudar? Não teve como, ele criou um movimento de oração e aí, essa é a realidade do Brasil, entende? E assim, uma coisa que eu... Traz um efeito colateral ruim, Sim, mas sim. também, cara, você vai nas comunidades terapêuticas, nas casas de recuperação, onde gente como eu está sendo liberta, não é teólogo que está lá, cara. Não é. É irmão que foi formado no facão, cara. Entendeu? Que mal lê direito. É claro que tem muita gente inteligente, não generalizando, estudada, orientada, informada e tudo mais, mas na sua grande maioria a mão de obra é gente assim. Na maioria, sim. Dentro dos presídios. Na Cracolândia, nos campos missionários, que você vai... Entendeu? É claro que hoje tem escolas de missões e tudo mais, mas e os irmãos que estão lá há 30 anos, 20 anos, que abriram um caminho? Então, assim, eu acho que a gente precisa uma coisa fazer isso que você está falando. Que é interessante, eu estava pensando hoje,
ele estava no evento de pastores de manhã, eu estava pensando hoje com eles lá de a gente lembrar, toda vez que a gente ler a Bíblia, lê-la em seu contexto, né? E toda vez que você lê o Novo Testamento e fala igreja, você lembrar que era um grupo de pessoas reunidas em uma casa. Entendeu? Então, porque a gente tem essa tendência a pegar nossas lentes e colocar, né? Então, então aí a igreja, aí você pensa num cara lendo a carta de Paulo com o microfone na mão, né? 500 pessoas sentadas. Não, ele tá falando de um grupo de pessoas, A partir de uma sociedade ocidental do século XXI. Algumas famílias ao redor de uma mesa dentro de uma casa, né, cara? E aí você pensar nesse contexto, que sentido tinha a teologia, né? Olha só, cara, Jesus ressuscita. E ele vai fazer o quê? Vai fazer uma visita para José de Arimateia e Nicodemos, que fez um favor político para ele. Até digo que é legal quando a gente vê política e religião se juntando, mas na configuração de Nicodemos e José de Arimateia. Um senador e um chefe de sinagoga se juntaram para perfumar o corpo, colocar o corpo num lugar de dignidade, mas quando Jesus ressuscita, Jesus não ficou devendo favor político para eles, né? Não ficou devendo absolutamente nada. José de Arimateia era um discípulo de Jesus, a Bíblia o apresenta e o oferece assim pra gente. Mas Jesus ressuscitou e ficou 40 dias com os caras, comendo peixe frito. Comendo peixe frito, jogando bola na praia. Aí os caras vão me bater, né? Eu peguei um pensamento que uma vez eu ouvi de você, que Jesus começou o ministério com 30 anos e ele era Deus. E Deus morou 30 anos num bairro e ninguém se deu conta de que Deus era vizinho deles. Dos maiores milagres, né? Deus era tão normal. Tão normal. Eu tinha que dar um beijo no cara pra saber quem era. Não era um cara em destaque, né? Então, assim... Mas Jesus ficou fazendo coisas simples, cara. Depois de ressuscitar. O que Jesus ficou na mesa conversando com os caras? Na comunhão, do partir do pão, dormindo junto, acordando. O cara ressuscitou, cara. Lucas já começa o Atos escrevendo com provas incontestáveis de que ele ressuscitou dentre os mortos. Era um médico dizendo isso. Não era um pedreiro, um engenheiro. Era um cara dizendo, eu vi o laudo. Eu fiz uma pesquisa para saber. Extensa. Não tem contestação. Ele ressuscitou. Os furos estavam lá, a mão estava lá, o cara brilhava. Que roupa que Jesus usava? A camiseta do Dissescope, o chinelo havaiana para estar com os caras. Sei lá, qual que é a ideia que se tem de um Jesus que ressuscita e fica com os caras ali 40 dias? Ele caminhando, pra mim, impressionante. Ele caminhando no caminho de Emaús e ele ficar ouvindo, né? E perguntar. E os caras... O que é? Cara, você não tem Instagram? Você não tem... Você não tem rede social? E os caras falando sobre ele, que né? cúmulo. Mas o cara era tão gente boa, ele não sabia de nada. Mas os caras falaram assim, ei, vamos comer com a gente. Vamos embora. Você tá tão desorientado, você tá perdido. Vamos comer com a gente. E aí, no partir do pão, a coisa desenrola, né? Mas assim, sabe, Douglas, eu acho que é isso. Pra mim, eu aprendi a ser gente. Essa palavra é boa, esse termo, gente. Eu aprendi a ser gente. E fazer um seminário, né, não institucionalizado, mas extremamente orgânico, um movimento natural da igreja, para ensinar a gente a ser gente, como Deus quer que a gente seja gente. Porque eu acho que isso que a igreja primitiva era. Não era um grupo de irmãos que tinham uma teologia apurada, ou uma manifestação de poder, ou sei lá, um tipo de comportamento, uma moral ilibada. Não, era gente. Ensinando para todos os outros seres humanos como Deus quer que o ser humano seja. Isso. Vivendo comunidade, cuidando um do outro, percebendo um ao outro. Tinha problema, tinha defeito. Tinha o Ananias e Safira, tinha as encrencas ali no meio deles. Mas eles eram seres humanos vivendo uma vida legal. Então, gostei do que você falou. Essa missão, né? Essa missão nossa. Porque se você pensar em Jesus, é engraçado até quando a gente lê o credo, né? Ele meio que dá um salto, né? Porque ele fala, nasceu da virgem e tal, né? E aí ele já dá um salto para a morte, né? Agora, é muito importante, né? A vida dele, né? Sim. Porque, se você pensar, ele poderia ter vindo com 30 e poucos anos. Ele poderia ter aparecido, ido para a cruz, ele teria pago pelos nossos pecados.
mas ele nos ensina a viver, né? Então ele tem que viver na nossa frente todo esse período. 4 evangelistas relatam sua vida pra gente olhar e falar: ah, isso é ser humano, né? Isso é ser humano. É 100% homem, né? Então a gente olha pra vida dele dizendo: ah, esse é o normal do que Deus tinha criado no plano original, né? Então ele nos salva também sendo, né, um ser humano na nossa frente, né? Eu amo. E eu gosto muito de um texto, Hebreus 6:8, se eu não me engano. Ele, sendo filho, aprendeu Aprendeu. a obediência por meio do que sofreu. Então, ele aprendeu. É. No processo da kenose, lá de Filipenses capítulo 2, esvaziou-se de si e assumiu uma forma de servo. Então, nesse processo de aprendizagem, eu acho que é onde a gente acaba... Eu recentemente estava meditando na passagem da mulher cananeia e digo que aquela mulher venceu Deus, né? Ela lutou contra Deus e o venceu. Porque Jesus não queria ser percebido. Mas ela achou Deus. Ela não era formada em nenhum lugar, mas ela achou Deus. E aí ela vinha gritando. O texto de Marcos fala uma coisa, Mateus fala outra. Ela vinha gritando. E os discípulos disseram: salva a gente dela. Porque Jesus queria descansar, não ser percebido. Quando ela oferece o problema dela para Jesus, Jesus oferece o planejamento estratégico dele. Uhum. Ele diz: não, eu vim para os judeus. Sim. Não tem nada com os gregos. Mas ela enfia o projeto dela na agenda de Deus. E depois, Jesus leva ela para uma espécie de batalha de rima. Muito bom, sim. Jesus lança um repente para ela. Eu brinco que aquela mulher era nordestina, meu irmão. Jesus diz: não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela tinha uma resposta tão pronta, uma rima tão incrível. E eu acho que Jesus aprende com aquele negócio. Sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas. E Jesus fala: uau, grande é a sua fé. É. Então, olha a disposição de Jesus de sair alegremente vencido. Sim. Alegremente vencido. Como aquela mulher que era uma cirofenícia, uma pagã, vence Deus e Deus sai humanamente e alegremente vencido, dizendo: que fé incrível que eu encontrei. Sim. Então, nessa troca onde Jesus oferecia suas virtudes, mas também era sensível para extrair virtude da vida, eu acho que está o grande ensino da coisa. E é doido porque as 2 vezes que você vê ele falando isso, né? Ele fala para aquele centurião, né? Eu não vi fé igual desse homem em todo Israel, né? As 2 vezes você tem essa dinâmica que é: eu tenho clareza de quem eu sou e de quanto eu não mereço, né? Sim. Porque esse cara chega a falar assim: não vá até a minha casa, que eu não mereço, você entre na minha casa. E só que é legal o contraste do texto, porque os religiosos estão falando: ô Jesus, atende ele, porque ele é super bondoso com os judeus, ele merece. E esse cara, ele pega 2 dinâmicas que eu lembro em 3 lugares. Ele fala: eu não mereço nem sair da minha casa, mas eu sei quão bom você é. E que a sua bondade supera o meu mérito, né? Era a mesma coisa. Eu sei que eu não mereço nem sentar na mesa, mas eu sei quão bom você é. E se derrubar uma migalha, eu sei que você me salva. Exatamente. Entendeu? E aí você vê isso na cruz. Porque um ladrão tá falando: você não é o filho de Deus, né? Né? Salva a gente, salva a si mesmo. E o outro fala assim: você sabe quem está falando? Ele está injustamente. A gente está aqui porque a gente merece estar sendo crucificado. Mas aí ele ousadamente fala: lembra-te de mim. Então, assim, é muito doido, né? Essa dinâmica de eu ter clareza que eu não mereço e mesmo assim ter a ousadia de pedir, né? Sim. É como se a bondade, o amor dele superasse, né, o meu pecado e a minha condição, né? Sim. Essa fé, né? Mas esse encontro, eu acho que Jesus transbordava graça. Transbordava graça, assim, no sentido de que você chegava perto dele e acredito que havia essa abertura para oferecer o problema. E essa mulher cirofenícia, ela oferece uma sabedoria que era fruto do amor que ela sentia por alguém.
Ainda era pra alguém, né? A sabedoria dela não era uma sabedoria comum. Era uma sabedoria extraída do amor. Como quem diz, minha filha é adolescente. Tá trancada num quarto. Tem que fazer alguma coisa. Não sai de lá. Se cortando, se drogando. Não fala. Eu não sei o que fazer com a minha filha. E eu amo a minha filha. Eu não quero ver a minha filha vivendo nessa condição. Então, o amor que ela tem lhe oferece não algo que é fruto do intelecto, mas é que é fruto do amor que ela tinha por alguém. Então, eu acho que nesse momento, Jesus, humano e sensível, nos ensina, nos mostra, né, que mesmo na virtude oferecida, eu consigo extrair ensino de quem eu estou abençoando. Ali, naquela, eu preguei isso alguns domingos atrás na minha comunidade, eu digo que ali, nesse processo de aprendizagem de Jesus, certamente eu acho que ele considera esse fato. Porque como alguém o enxerga, Jesus estava passando despercebido, e em Jesus, Deus tem rosto, tem identidade, tem cor, tem cabelo, tem tudo, né? Então, ela acha, depois ela insere o projeto dela num planejamento que já estava fechado. Não, já estou fechado, não tem como, eu vim para os judeus, a circunscrição é essa, não tem nada com o grego. Ela coloca, depois ela responde com a sabedoria tamanha que evidencia uma fé. Agora eu pergunto, Douglas, de onde aquela fé veio? De onde aquela fé veio? Cornélio, piedoso. Quando vê Pedro, se prostra. Exato. Uma teologia toda equivocada. Toda zoada, cara. Toda zoada. Mas Deus mandou um anjo visitar Cornélio. Muito bom, né? E dizendo, Cornélio, as tuas esmolas subiram à memória de Deus. Cara, é doido, porque você tem muitas memórias sobre o que Deus fez na sua vida. Agora, Deus carrega alguma memória acerca do que você fez? Você tem um memorial lá Você tem um memorial dele. lá? Cara, um pagão tinha. Um pagão tinha. Não sei nem por que eu tô falando. Não lembro nem qual foi a pergunta. São nossas elucubrações. Essa é uma coisa que eu aprendo muito nessa passagem que você estava falando, é como o que poderia impedir essa mulher desse milagre, né, de receber esse milagre, era a ofensa, né? Porque se ela se ofende, acabou todo o processo. Bom. E a ofensa tá ligado a não darem o que a gente acha que a gente merece, né? Então essa clareza de tipo assim, cara, Jesus não deve nada pra mim. É isso aí. Não deve nada pra mim. Então eu tô indo contando com misericórdia e graça. Eu não tô indo contando com dívida e mérito e algo que obrigação eu acumulei. E benefício. Não, ele não deve nada. Então se ele der a resposta não, não e não, eu não tenho nem direito de me ofender. Porque a real é que eu chego sem... Entendeu? Então é isso que eu acho que a gente precisa envolver na relação com Deus e com o outro, né? Porque, cara, nós estamos num momento de extremo vitimismo. E todo mundo é devedor. E todo mundo te aborda como se você estivesse devendo. Como se você estivesse devendo. Uma resposta no WhatsApp que demora, a pessoa já cobra. Meu Deus do céu, a pessoa já tá, meu Deus, e aí? Pô, o meu status é nem Deus responde na hora. Boa. Não, e eu chegou uma hora que eu tinha 1000 mensagens sem responder, né? Então, se você tá sem resposta, você não é exclusivo. Aí, eu fui uma vez... Tem umas 3 minhas perdidas lá. Aí, 197, entre outros. Aí, né, eu peguei assim, e eu fui lá pra baixo, assim. Aí tinha de 2017, né? De alguém que mandou uma mensagem de 2017, eu não tinha respondido, né? Aí eu respondi... Perdão pela demora. Pessoal, esse número não é do fulano mais não. Já era. Fulano morreu. Porque você não respondeu. Caraca, mas é isso. A gente vive parece que nessa parada de que tá devendo, né? E assim, e aí o que Paulo vai escrever, né, é que nada deveis a ninguém, a não ser o amor. Então, nós somos os devedores. Então a gente não pode abordar ninguém cobrando, entendeu? Porque nós somos os devedores. Né? Sabe qual é a pior abordagem que eu acho? Principalmente pra gente assim, a gente é público, né? Quando a pessoa acha a gente numa igreja
e abraça a gente, pior forma de abordar alguém, não tem nada a ver com o tema aqui. Pior forma de abordar alguém é: você lembra de mim? O cara te coloca na posição de mentir, né? Não, e assim, ela já começa cobrando. Isso é verdade. Eu sou obrigado a lembrar. Eu abraço sei lá quantas pessoas durante um tempo aí. Aí ela, você lembra de mim? E aí ela fica forçando a barra para que você se lembre dela. Entendi. Quando é num ambiente que isso corresponde, nós estamos numa mesa, sentado, pô, aí aconteceu, rolou. Mas numa abordagem de igreja, tipo, as pessoas já abordam, tô seguindo a frequência que você estava falando, já te cobrando. Você lembra de mim? Você comprou um pastel uma vez, eu tava do lado comendo um pastel também. Entendi. Poxa, cara, não lembro não, irmão. Entendeu? Então, assim, esse lance da cobrança tem uma parada que eu acho que é legal. Jesus falou, acho que foi Jesus ou Paulo que disse que é melhor dar do que receber. Jesus. Jesus falou. Paulo, ele cita. Ele cita também. Tá na Bíblia. Deus inspirou alguém. Tá lá escrito. Mas eu tava vendo um neurocientista, eu acho que foi o Pedro Calabres, você conhece? Muito bom. Muito bom. O Pedro Calabres estava falando que a mente humana, eu acho que foi ele, né? Se não foi ele, mas foi alguém, algum artigo que eu tava lendo e vendo e tal. A mente humana, ela produz de forma inerente a reciprocidade. Todas as vezes que você faz algo para mim, eu automaticamente quero retribuir o que você me fez. Entendi. E aí, quando ele falou isso, eu peguei e apliquei isso ao versículo. É melhor dar do que receber. A pessoa que só recebe, automaticamente ela está acumulando dívida. Porque a mente dela começa a produzir reciprocidade, é inerente. O cérebro produz isso. Muito bom. Ao ponto de chegar uma hora ela ter que cauterizar isso. E todas as relações dela vão ficar comprometidas. Por quê? Porque ela se relaciona a partir de uma dívida que ela acha que tem. Então, ela é uma pessoa pesada. Ela não é leve. Ela exige energia. Por quê? Porque, na maioria do tempo, ela está tentando justificar porque ela não pagou aquilo que ela acha que deve, mas você não tem expectativa de receber. Então, gente complicada, eu digo para os líderes que é inteligente que você mantenha perto de você gente que tem um baixo consumo de energia. Verdade. Porque a nossa demanda é alta, Douglas. Você tem que cuidar primeiro da Val, dos seus filhos. De ti mesmo. De você, né? Então, assim, se eu mantenho gente que tem um consumo alto de energia, muito perto, eu tô comprometendo a missão que eu tenho. Um dia, cara, eu parei e falei isso com um amigo. Eu falei pra ele, cara, posso te falar um negócio? Toda vez que eu tô com você, eu sinto que é tirado algo de mim. Entendeu? Eu fico uma hora, parece que eu tô uma semana com você. E você não me dá. Você não me entrega. Então eu falei, então quando a gente se encontrar, me entregue algo. Você pode me abençoar. Mas é muito doido, porque tá, no caso ali desse meu amigo, era até num lugar de honra. Porque ele pensava assim, não, vou estar perto do Douglas, então eu quero fazer uma pergunta. Aí ele trazia uma pergunta que ele queria fazer e tal, e a gente, para aprender um negócio, porque eu tenho mais tempo de caminhada que ele, né? Eu falei, beleza, você pode fazer uma pergunta, mas me deixa fazer uma pergunta, entendeu? Então, beleza, faz uma pergunta pra mim da Bíblia, mas me conta algo que você tá lendo da Bíblia, entendeu? Pra a nossa amizade virar uma troca. Sim. Porque senão é um consumo, né? É um consumo. Então, nesse processo de inerência, uma coisa que trouxe saúde para os meus relacionamentos você tem dívida de gratidão com algumas pessoas, certo? Você já parou para calcular o tamanho dessa dívida? É inteligente fazer isso. Na minha aplicação pessoal. Sim. Com a minha mãe, com a minha esposa, eu não vou conseguir nunca. Então elas vão sempre mandar em mim. Entendi. Mas 4 anos lá, renovou o mandato delas lá. Entendi. Então, enfim, minha mãe e minha esposa são pessoas às quais eu não vou conseguir quitar e sanar. Mas com o pastor, com um amigo, com o cara que me emprestou o dinheiro lá atrás, porque tem gente que quer ficar aprisionando você no favor que ela te fez. Muito bom. E você, se você aceita essa prisão, você vai viver devendo, emocionalmente. Como é que uma pessoa que vive devendo emocionalmente consegue romper, consegue ir além, consegue melhorar a sua perspectiva
para crescer em todas as áreas da vida. Então, eu comecei a calcular as minhas dívidas e praticar uma reciprocidade silenciosa, Muito bom. mas intencional. Para que dentro de mim eu olhasse para aquela pessoa e dissesse: só devo o amor. Não devo mais nada. Sondar a minha mente. E eu acho que espiritualidade tem a ver com esse diálogo Sim. consigo, né? Então, assim, isso foi legal, porque esse lance que você falou, que as pessoas estão cobrando da gente, o vitimismo, as pessoas estão cobrando o tempo inteiro, e não tem ninguém mais pesado que um vitimista. Não tem. E normalmente o vitimista, ele é potencialmente orgulhoso, porque tudo que você fala pra ele já fez. Já tentei. Já tentei. Já fiz. Já tô fazendo isso. Então é difícil. É complicado. A gente tá numa série na igreja, agora, uns aos outros. Isso aparece muito no Novo Testamento, né? Se eu não me engano, são 70 e poucas vezes que aparece essa expressão, uns aos outros. E aí, consolem uns aos outros, exortem uns aos outros, sejam hospitaleiros uns aos outros. Confessai uns aos outros. Entendeu? E aí, você percebe que a proposta da igreja é essa troca. Então, eu vejo dois extremos que nos adoecem. Só receber, e aí é o que você está falando. Então, eu estou nessa posição de sempre receber e a posição de só entregar. Ela também é adoecedora. Sim. Entendeu? Sempre sou eu. Então, alguém que só ouve confissão pode ser adoecedor, e alguém que só ele confessa pode ser adoecedor, né? Alguém que só consola. Todo excesso é falta, né? E alguém que só é consolado. Então, é essa troca, né? Então, eu preciso... Tem irmãos que têm dificuldade em ser hospitaleiro, em receber em casa. Entendeu? Mas tem irmãos que têm dificuldade de receber hospitalidade. Ele quer sempre ser na casa dele. Ele sempre quer ser o que vai servir. Ele quer sempre ser o que vai pagar a conta. Então, é interessante essa dinâmica que você está falando de dar e receber, de dar. Porque aquela passagem de Jesus lavando os pés, né? Se eu não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então, existe um aspecto da aliança que é ser servido, né, cara? Que é essa humildade de ser servido, de falar, cara, e eu acho que Pedro não entendeu o upgrade da relação. Porque a relação do discípulo e discipulador que não evolui para amizade, ela não progride, ela não avança. Então até, né, tipo, se o seu discipulador não é também seu amigo, talvez ele seja seu dono. Não. Seu discipulador. Então, joga essa cena. Ou ele acha que seja seu porque dono. O sucesso do trabalho do discipulado é formar um amigo, né? É isso aí. Então Timóteo, meu filho amado. Aí depois nas outras cartas é meu cooperador, né? Então até o Paulo Borges me falou isso hoje de manhã. Ele falou assim, porque o objetivo não é ser pai de filhos, né? É ser pai de pais. Sim, ele falou isso lá bastante na Casa das Estações. Ser pai de pais, né? Então nosso objetivo é trazer todo mundo para que a gente tenha uma relação de vários pais, né? Sim. Inicialmente são filhos, mas precisam se tornar pais, né? E o fim da vida de Paulo é justamente intencionalmente essa dinâmica. Porque Paulo não escreve uma carta para uma igreja, Paulo não escreve uma carta para, sei lá, para quem quer que seja, uma carta profunda, teológica, uma tese maravilhosa. Não, ele escreve para um garoto. Muito bom. Para um filho. Agora, como é que foi? Quanto tempo faz da plantação da igreja lá, em Goiânia? E como é que tá sendo esse processo para você? Você considera ainda estar em plantação? Considero. Eu gosto muito do Tim Keller. Vai fazer 4. Eu acho que a gente tá entre 4 e 7 anos, é um processo de implantação. Gosto muito da igreja centrada. Nossa, maravilhoso. Pedir para todo mundo comprar, os pastores e tal. Até porque a gente tem em Goiânia uma realidade de uma multicultura religiosa, né? Todo mundo saiu de algum lugar e é uma cidade extremamente evangélica. Não sei se evangelizada. mas também evangelizada. Mas muito catequizada. Tá. Entende? E aí as pessoas aprenderam a ter uma rotina religiosa e desenvolveram um potencial para servir uma instituição, não uma cidade. Então, para você fazer essa transição, né, de uma igreja que seja realmente centrada, tem muita gente muito boa, muito séria, muito bacana, mas infelizmente esse é o grande problema, acho que da boa parte da cidade, né?
Porque é diferente uma igreja em Goiânia e uma igreja para Goiânia. É isso aí. Então, nesse processo de implantação, foi muito legal porque não nasceu só uma igreja, nasceu um pastor também. Uhum. Até porque eu não tinha feito isso. Os boletos não vinham no meu nome, entendeu? Os documentos vinham no nome do Luiz Hermínio, do Lapa. Eu tava lá. E você chegou a passar um tempo no Sul? Fiquei 14 anos. 14 anos lá no 14 Sul. anos. E aí você volta para a plantação. Eu voltei com a intenção de cuidar da minha família. Uhum. Vou falar uma coisa aqui, que muita gente assiste, talvez escandalize alguns, mas aí meu lado presbiteriana, meu lado graça comum. Cara, Deus usou um trecho de uma música do Emicida. Uhum. Viver é partir, voltar e repartir. Essa frase entrou na minha mente. Peraí. Viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. Muito bom. E aí isso ficou. Eu ia de férias, porque o meu movimento mais conveniente era vir para São Paulo. Uhum. Implantação de igreja era uma coisa que eu queria viver. Tá. Então eu queria estar perto da minha esposa, queria que a minha esposa funcionasse também. Minha esposa tem essa vertente pastoral muito acesa nela, então eu queria ela ali. E aí eu ia para São Paulo. Mas quando eu vim de férias, da férias de 2020, janeiro de 2020, eu estava bem, tinha gravado o DVD na praia, orgânico. Era uma época muito legal, um projeto ficou muito bonito. Eu tinha assinado com a gravadora, então estava pintando vários eventos de prefeitura, coisas assim que iam começar a surgir. E aí, em 2020, eu fui de férias. Nas férias, Deus falou comigo sobre Goiânia. Em cafés. Os caras falavam: Vilela, vamos tomar um café? Eu digo: vamos. E aí eu ia tomar um café, chegava lá, tinha 10. Me perguntando, trem. Onde você tá congregando? Cara, tô visitando, mas tô congregando. Cara, onde você tá? Cara, faz muito tempo que eu não vou no culto. E aí Deus foi me conectando com essa realidade de gente que precisava ser reevangelizada. E o processo de implantação da nossa igreja lá justamente é esse. Reevangelizar a gente que foi evangelizado um dia. E aí um dia um irmão me chegou em mim e falou assim: podemos fazer um culto em tal lugar, numa terça, não vamos fazer card, não vamos divulgar, não vamos fazer nada, só pra gente comer um churrasco. Traz uma palavra pra gente lá, nas minhas férias. Eu falei: vamos. Aí cheguei lá, tinha mais de 100 pessoas, cara. Num lugar, eu perguntei: onde você tá congregando? Onde você tá congregando? Cara, não tô, e tal. E eu fui vendo essa realidade. E aí aquilo foi acendendo no meu coração. Eu disse: cara, eu preciso voltar. E aí levou 6 meses para minha esposa entender que era um movimento de Deus e tal. E aí a gente foi. Então começamos no hotel, fomos para um prédio que surgiu, que apareceu. E depois a gente está num lugar muito bonito, que você não quis ir ainda, mas você vai. Entendi. Que é uma área de reserva, é verde, tem uma convivência muito, muito propositiva, assim, sabe? O lugar inteiro propõe isso, assim. Então a gente está num processo de formar uma liderança, isso vem acontecendo com o tempo, e automaticamente dá luz a uma cultura que a gente quer viver. Então hoje, eu sou pastor de uma igreja que eu sempre quis congregar. Sabe? Eu não sou... Isso é legal da plantação, né? Não é um lugar de benefício para mim. As pessoas não precisam me chamar de pastor, elas podem me chamar pelo nome. Eu sou um voluntário como todos os outros. Naturalmente, eu preciso tomar decisões que implicam, são de minha responsabilidade. Mas isso é uma coisa muito resolvida para todo mundo. É um ambiente de leveza. A gente não tem uma programação pesada. A gente tem um culto na terça, que é um culto de ensino. A gente tem os grupos de convívio, mas o cara não é obrigado a ir. Ele vai se ele realmente se sentir confortável. E a gente tem os cultos, domingo e tudo mais. Esse é o nosso movimento. E os ministérios, né? O Mevan opera muito na questão dos ministérios. Agora, não é um departamento que eu criei e botei alguém para tomar conta. Não, é um ministério que nasceu com a pessoa. Um casal percebeu os adolescentes. Pastor, a gente pode reunir os adolescentes? Eu digo: vá. Mas o senhor dá uma orientação para a gente? O que vocês precisam? Então, a paixão, o apontamento, a percepção dos adolescentes sozinhos foi dela. Então, ela dá luz àquilo. Ela gera aquilo. Mas o pessoal que chega lá,
e vê a luz, o LED, uma estrutura legal, aí essas pessoas começam a cobrar. Aí vai no culto, cheio de gente, muita gente e tal e tudo mais. Aí as pessoas começam a cobrar, dizendo: ah, pastor, mas precisa ter isso, mas precisa ter aquilo. Porque de onde eu vim? Não, porque as pessoas não estão entendendo, num lugar onde as coisas crescem muito rápido, elas não estão entendendo que nós estamos em um processo de implantação. Sim, porque parece estar pronto, né? Parece que está pronto, não está pronto. Na minha cabeça, está longe de estar pronto. Sim. Entendeu? Então eu tenho mais um tempo para viver para aquilo ficar pronto. Então é isso que a gente tem que, o tempo inteiro, falar para as pessoas. Dizer: olha, não está pronto. A gente vai viver inverno, a gente vai viver verão, a gente vai viver primavera, a gente vai viver algumas estações, um ciclo de estações, alguns ciclos, para depois estar pronto. Então, esse é o processo, sabe? De ser uma coisa que tem uma linguagem, né? Porque eu acho que o avivamento perpassa por linguagem, né? Ah, por que a parede é preta lá? Por que o negócio? Porque José aprendeu, falei isso hoje, José aprendeu 42 idiomas, segundo Joseph McDowell. Então ele organizou, estruturou uma linguagem, mesmo que tivesse uma profecia, mas ele estruturou uma linguagem. Daniel aprendeu 36. Jesus ficou 30 anos estruturando um jeito de falar, uma linguagem. E sintetizou a sua mensagem em 42 parábolas. A igreja primitiva, qual foi a experiência do Pentecoste? Tinham 19 nações. Qual que é a evidência ali? As 19 nações entendiam. Era estranho para eles, mas para o mundo era resposta. A gente não pode inverter, produzir resposta para a gente e estranheza para lá. Então o processo foi esse. O que Paulo fez em Atenas? Estruturou uma linguagem baseada na filosofia de Epimênides, segundo o Don Richard. Então, a linguagem, ela é uma ferramenta útil. Marcos escreveu para um, Lucas escreveu para outro, João escreveu para outro, Mateus escreveu para outro. A Bíblia é um conjunto de livros de gêneros literários. Ou seja, é uma linguagem. O Apocalipse tem marcas de 7. Os amanuenses liam, mas as pessoas entendiam. Sim. Era uma linguagem. Entendi. Então, eu acho que a gente tem que entender que linguagem é uma coisa que foi utilizada pelos nossos pais e pelos antepassados. O Dizascope é o quê? Se não uma linguagem. O podcast. Então, eu acho que esse avivamento que a gente espera viver, ele passa por esse contexto de linguagem. E aí, se a gente quer ser eficiente, a gente precisa melhorar a nossa entrega, né? Sim. O iFood faz comida? Não. O YouTube faz vídeo? A Uber tem carro? Mercado Livre tem produto? Então, qual é a evidência dos grandes empreendimentos hoje? Eles entregam. E a entrega é boa. Sim. E é muito doido isso. Eu comecei a pensar nesse movimento, né? Porque você pensar nessa lógica que você está falando, né? O Instagram não posta, né? Não posta. O Instagram não posta. O que o Instagram faz? Ele cria uma estrutura para você colocar seu conteúdo lá. Isso, para você colocar seu conteúdo. E aí de começar a olhar a igreja como essa plataforma, né? De fazer a criação de Deus na pessoa vir para fora, né? Ao invés da gente ser aquele que está postando e dando conteúdo, você criar ambientes, né? Para pessoas onde gerar, pessoas né? florescem, né? Isso aí. É muito doido. Eu acho que, sabe, uma das grandes questões, eu acho que dos grandes dilemas, assim, desse da igreja, que essa pergunta vem para mim sempre. Porque o Mevan hoje é uma igreja crescente, né? Na figura do Luiz, na figura do Juscelio, na minha, que também sou alguém mais novo que eles, mas que também estou ouvindo, e tantas outras igrejas lindas que estão aí. Mas, queira ou não, a gente, talvez por estar trabalhando na internet, as pessoas acabam tendo essa imagem. Então, perguntam muito para mim. Aí, Douglas, uma coisa que me ajudou é o seguinte: nem tudo que é velho é antigo. E nem tudo que é antigo é velho. Então, isso aqui pode ter 100 anos, mas se funciona, tem presença de significado, quanto mais antigo, mais valor agregado. Entendi. Certo? Isso aqui, posso ter comprado mês passado. Mas, mesmo tendo um mês e ficando velho, eu me desfaço disso. Então, no afã de guardar marcos antigos estabelecidos pelos nossos pais, a gente precisa entender se a gente não está confundindo o antigo com o velho.
Porque a gente já sacralizou coisa e já desacralizou também, na mesma velocidade. Então as dores de agora são outras, os dilemas de agora são outros. Eu gosto muito quando Deus se apresenta para Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não, ele é o Deus de Abraão, porque quem é Abraão? É o cara que, em nome de Deus, vai matar o filho. E quem é Isaac? É o filho do cara que vou ser morto. E quem é Jacó? Jacó é o cara que cresceu no meio dos dois, mas se tornou Israel. Então, cada tempo, cada demanda, cada dilema, cada dor, é uma dor. Sim. Então, a gente precisa separar velho de antigo. Porque senão a nossa pedagogia vai ser arcaica. Até porque senão a gente não vai conseguir separar atual de novo, né? Exatamente. Porque o que a gente está vendo hoje acontecendo é várias igrejas que estão pensando, nós precisamos compreender esse tempo e fazer algo novo. Mas, na verdade, não está fazendo nada novo, está fazendo um negócio atual. Que é assim, aí, como você disse, eu pinto de preto, eu ponho o LED e tal, mas quando eu olho a mentalidade e a estrutura, é exatamente igual a velha. Exatamente. Entendeu? Antes era um terno, uma gravata e não sei o que, como você falou, né? O cinto combinando com a calça, o sapato. Mas agora você tá de boné, de camiseta e tal, mas a mentalidade, a forma de fazer é igualzinha. Então, se a gente não discernir isso, que tem coisa atual e coisa nova. Isso, e tem coisa antiga e coisa velha, né? A gente vai começar a repetir as mesmas coisas. E eu acho que uma coisa que eu não sei quem falou essa frase, Jesus não era inovador, ele era autêntico. Então eu acho que tem que ter a ver com a autenticidade da pessoa. Sim. Você canta essa música aí, é autêntico, é seu, é a sua essência exposta. Então, isso é legítimo. Então, tem uma intencionalidade por trás disso, tem um sentido, tem uma lógica, tem um porquê de tudo isso. Porquê, pra onde, com quem, como. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe traduzir isso de forma prática, de forma objetiva? Não é só uma coisa subjetiva. Na objetividade, isso também cria corpo, cheiro, voz, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. E se a gente não... Então, a gente percebe, cara, que é tudo uma questão semântica. Você percebe? Você percebe como a palavra artista na igreja foi demonizada? Sim. A minha opinião. Sim. Por quê? Porque artista foi confundido com celebridade. Isso. Quando alguém tá falando artista, a pessoa tá ouvindo celebridade. E não alguém que cria. Que cria. Não um Bezalel. Que é habilidoso. Não um Davi. Davi, quando aparece como um artista. Sim. Ele vai tocar violão para o endemoniado lá ficar aliviado. Então, a questão semântica é essa. Velho não é antigo. Antigo não é velho. Sempre que eu vou fazer a ceia na minha igreja, eu digo a eterna e nova aliança. Porque a gente tem a ideia de pensar que o eterno é velho. Entendi. Que o eterno é antigo. Não, Jesus está dizendo, olha a antagonia. É eterno e é novo. É eterno e é atual. É agora, é de hoje. Deus não envelheceu. Então, essa sensibilidade, ela é mais importante do que a nossa sinceridade, como diz Paulo Borges. Com certeza. Para quê? Para lidar com os problemas. Olha um problema que a gente tem aí agora. As bets. Nossos pais nem sonhavam com esses aplicativos de aposta, né? Com a bet. Sabe que bet está na Bíblia, né? A Betseba. Se você tiver com a cabeça vazia andando na sacada da sua casa aí, você vai encontrar a Betseba. Do tigrinho. Então, assim... Então, exato. E qual é a resposta da igreja do evangelho para essas questões? Né? Então, nós vamos ter que pensar. A gente vai ter que pensar. E a gente vai ter que atrair o cara que tá preso no jogo. A gente é pescador, cara. A gente não pode esquecer que Deus nos chamou para ser pescador. Jesus estava usando uma dinâmica literal com os caras. Como é que o pescador faz? Às vezes ele ceva o lugar. Não é isso? Não é uma aplicação prática de algo espiritual, de uma tarefa missional que a gente realiza? Então o pescador acha o lugar certo. Ele entende a estação, a lua, influencia. Tudo influencia. Então eu preciso ter uma exegese do tempo, do lugar. Se ali tem peixe, que tipo de peixe é? Que tipo de isca eu uso? Você vai pescar piraputanga, você usa manga verde.
Vai pescar traíra, você tem que usar carne. Então, é uma lógica tão simples. E aí eu acho que a discussão, ela fica insensível. Para perceber uma coisa básica que Jesus estava ensinando para os galileus. Vem, eu vou fazer de vocês pescadores de alma. Ontem meu pastor deu um exemplo muito maravilhoso, a diferença do pescador e do peixeiro. O pescador pesca, o peixe chega vivo. Tem valor agregado no peixe. O peixeiro não. Ele pega o peixe e ele congela. Ele não tem carinho nenhum pelo peixe, pela vida do peixe. Ele quer o lucro que o peixe dá. Entendi. Então, se a gente é pescador e não peixeiro, a gente tem ali uma sensibilidade com a vida do peixe, com a luta contra o peixe, para trazer ele para o lugar que a gente quer. O peixeiro não. Então, se você é um pescador, cara, você vai ter que usar a isca certa para pescar o cara que está viciado na bet, o cara que está viciado em pornografia, o jogador de futebol. Sábado eu vou fazer um culto dentro de um clube, né, de futebol, do Vila Nova. Lá ministrar para os jogadores. Não sei quando vai, mas esse sábado agora. Ver se o Vila sobe para a série. Vamos ver se vai funcionar. Mas é muito legal, porque esse é o grande desafio da plantação, né? Acho que passa por essa palavra sensibilidade, né? De perceber a cidade, perceber o povo, perceber as pessoas e ter um desapego, né? Com essa rigidez do velho, né? E entendendo, se o senhor quiser fazer algo novo, estamos completamente abertos, né? Agora, uma pergunta. Você lançou um projeto mais recente agora? Musical? Lancei. Tudo no Lugar. É o Tudo no Lugar. Saiu quando? Saiu esse ano? Saiu 1º de agosto. Dia do meu aniversário. Legal. São 9 canções. E aí acha tudo nas plataformas? Tudo nas plataformas. E no YouTube também? No YouTube também. A gente teve um impassezinho ali com o YouTube. A gente fez a trilha toda, né? Todas as músicas. Mas acabou saindo. Mas enfim, a gente vai recolocar lá de novo. Tava bem, assim, performando bem. Mas as músicas estão lá, disponíveis em todos os lugares. Enfim, só estou justificando isso, caso alguém procure lá, porque a gente distribui o QR Code para tudo que é lado. E aí acabou tendo um problema, enfim, e não dá para assistir mais o vídeo como a gente fez. A gente fez uns interlúdios de ASMR. Que legal. Então, um barulho de andando na casa, fritando um bacon, fazendo café, e aí a gente ia para outra música. Então a gente tentou unir essa coisa com a outra, sabe? Que legal. Que a galera consome bastante também, o ASMR, né? Não entendo porquê, mas o pessoal legal. consome. Talvez é falta de vida, uma isca, né? Por que manga verde? É uma isca. Você tá com a manga verde da piraputanga na cabeça. Os pescadores gostou. Mas então, o projeto, ele tem uma variação muito interessante. Ele começa com boom bap pancada, aquele rap 90 mesmo, que quem gosta de rap mesmo, sabe, vai pirar, assim, é muito bom. Depois a gente vem para um samba, legal. Tem essa coisa da música brasileira presente. Depois a gente vem para uma coisa mais intimista, né? Mais guitarra e tudo mais. E depois a gente vai para um funk, a música chama Bença Mãe. Depois a gente tem o casulo. Eu gosto muito da música casulo. A segunda parte dela começa: pra quem tem nada, metade é o dobro. A antagonia cínica de quem se rende ao jogo. A conveniência cega e cauteriza a consciência. A mística infundada fere a ordem e a decência. O choro é livre para quem sorri com culpa. Prospecta o futuro sem fazer boas perguntas. Por quê, para onde, com quem e quando. Sem coração e mente livre para seguir gerundiando. Perna torta igual Garrincha, eu sou terror pros outros times. Quebrando as linhas, mas é sempre os mesmos dribles. Me rendo ao simples e à beleza da constância. Vocês buscam hit, eu persigo relevância. Porque quanto melhor a música, menos as rádios tocam. O fim do orgânico, a futilidade é moda. Mas foca, continua, ergue o queixo e segue em frente. E guarda o coração pro olhar não ficar doente. Eu me despejo nessas linhas e sei que você sentiu. E a diferença entre o gênio e o louco é que o louco desistiu. Então, eu escuto essa música e choro até hoje. E aí depois tem uma música que eu fiz para minha esposa, a gente chama Love Song. Depois tem a música Techuvá, que acho que é
eu nunca vi um rap 6x8, que é uma característica bem Brasil, sabe? Então, é um rap bem diferente, assim, enfim, aí vai Muito desembocando. bom. Mas é uma experiência. Que legal. Sabe aquela coisa de pegar o encarte, ver quem gravou tal coisa? Aí a gente fez o site, tudo no lugar.art, Legal. que é pra pessoa Vou deixar o realmente... link aqui na descrição. que é pra pessoa acompanhar realmente esse processo todo. Aí começa a vir os podcasts agora, que são eu explicando as músicas. Como é que eu escrevi a poesia de cada música, legal. entendeu? É bem interessante. Eu já acho muito bom. Porque aí você cria um movimento a partir do projeto, né? Fica só num consumir ali, mas a pessoa pode entrar realmente num dar movimento aquilo ali. Né? Esse álbum, Douglas, ele é pouco evangélico, Uhum. mas ele é muito evangelho. Boa. Entende? Ele... Ah, mas você não canta música gospel? Eu canto música em português. Porque o pessoal entende português, né? Exato. Mas ali tá presente elementos da vida que correspondem ao evangelho. Então, esse álbum, intencionalmente, ele não é uma propaganda da minha religião. Tá. Mas ele é um álbum que vale a pena observar com carinho. Porque a gente tem a música... As músicas hoje em dia, pra gente, estão muito ligadas ao contexto litúrgico. Né? Então, a música cristã, ela obrigatoriamente tem que caber no domingo. Uhum. Então, mas depois do domingo tem a segunda. Sim, sim. Tem a faxina que você faz na casa, a corrida no parque, né? O churrasco que você faz com o teu filho, o futebol, Festa de aniversário. a festa de aniversário. Então, eu não vou ouvir. Eu tô ouvindo Drops todo dia, o Paulo Vicente, mas eu não vou colocar o Paulo Vicente. É ele, por ele que eu estou gastando. Não dá pra pôr na festa de aniversário. Sou todo mundo Senão ele vai chorando. chorar lá no aniversário. Eu tenho que botar, entendeu? Coisas que correspondam àquele momento. Então eu me preocupei com todos os outros momentos da vida, menos com o culto. Uhum. Então, Sabendo que tudo é culto. sabendo que tudo é culto. Muito bom. Obrigado, mano. Ô, tá doido? Obrigado por essa... por contribuir, né? Porque tem mais pessoas fazendo, né? Pra gente trazer mesmo essa brasilidade, né? Pra adoração, pro culto, né? E, lógico, nesse culto muito mais amplo do que a nossa reunião, né? Sim. E por, cara, ter coragem. Ter coragem de ir quebrando uns paradigmas, mas com muita honra e respeito como você faz. Sim. Juntando as cinzas, mas pondo lenha nova. Perceba esse movimento seu. Isso é muito legal. Tenho certeza que o senhor vai ainda ampliar mais e mais isso. De ter essa ousadia de seguir em frente no que o senhor está nos pedindo, mas sem destruir os marcos que foram trazidos até aqui. Sim. E que o Senhor continue te abençoando. Amém. Nós estamos juntos. Glória e a Deus. eu vou lá, cara. Não, tem um evento que a gente vai fazer, posso aproveitar? Claro, por favor. A gente vai fazer o CNJ, que é a Conferência Nacional da Juventude. Embora ele leve o nome Juventude, ele é uma proposta de conexão geracional. É um evento que você ia, mas depois não deu. Que vai vir o próximo. Mas esse evento, né, em todos esses eventos que a gente fez o ano passado em Contagem. Tá. Então, para honrar todo um movimento de adoração que aconteceu lá. Legal. Então, a ideia de desentulhar poços, sabe? Então, agora a gente está indo para Goiânia. Vai ser do dia 14 ao dia 16 de novembro. Se você estiver pela região. Ou, 14 a 16 de novembro. 14 a 16 de novembro. Um evento onde a gente vai reunir várias pessoas, Morada, Eli, amigos, né? Pessoas que estão ali. Luiz Hermínio, Juscelio, enfim, Rodolfo, enfim, vai ter muita gente lá. Mas a proposta é a gente honrar tudo que aconteceu na história da música cristã brasileira em Goiânia. Que legal. Então a gente vai falar com Benê Gomes, a Único, que é digno. A gente vai falar com a Alda Célia. O Paulo Borges vai estar lá também, Legal. nos contando essa história e tentando trazer a consciência de que a nossa geração, Isaac, a gente precisa desentulhar os poços de Abraão. Sim. Então os poços são bons, só jogar entulho neles. Vamos tirar. Ele tem água boa ali ainda. Ele é promissor. Bem. Entende? Então tem a ver com esse movimento também. Esse é um movimento objetivo, né, daquilo que a gente vem entendendo como tarefa da nossa geração. Porque a gente está nessa transição, né? Sim. A gente tá no Deus de Isaac. Então vai vir um Jacó depois da gente. Que Deus tenha misericórdia. Mas é isso. Obrigado também, cara. Eu te admiro muito. Você é um cara que me inspira demais. Tudo que o Dizascope faz é uma coisa que... Parece que o Dizascope vai estar lá no evento. O pessoal entrou em contato.
no stand de vocês lá. Ah, sim. A galera tá indo lá em pra Goiânia. levar os livros. Isso, vai estar lá. Legal. Então, tudo que vocês fazem, eu respeito muito. E pra mim é uma alegria estar aqui. Eu não me convido pra ir nos lugares, mas aqui foi um lugar que eu queria estar. Pô, que Nem legal que não que deu fosse pra certo. falar aqui, mas pra ver, queria conhecer a escola, queria conhecer Sim. tudo que vocês estão fazendo. É inspirador. Que Deus siga abençoando vocês. Obrigado. Valeu. Uma honra Tamo junto. estar trabalhando ao seu lado aí no que o senhor tá fazendo na Tamo nossa junto. nação. Amém. Obrigado você que ficou nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te pedir, cara, pega esse link, cara. Pega essa conversa aqui, que o Senhor nos permitiu falar de várias coisas aqui. E coloca nos grupos. Se durante a conversa você lembrou de alguém, manda esse link para alguém, para mais pessoas serem abençoadas por esse tempo de comunhão aqui. Eu queria também te pedir para você olhar os links que a gente deixou na descrição, os links das músicas, o link do evento, quero colocar aqui na descrição, para você poder aproveitar tudo que foi conversado aqui. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, Assistir sem curte se esse inscrever vídeo. dá azar, né? Exato, terrível. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.